despesa do município de Arujá para o exercício financeiro de 2015. Quero convidar a sentar na bancada a secretária de Finanças, Inês. Convidar também para participar aqui da bancada não tem outro, só da comissão, o nobre vereador Rogério e Reinaldinho. Agradecendo a presença de todos. Esta audiência pública tem como fundamento o artigo 37 da Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, parágrafo único do artigo, parágrafo único, inciso 1 do artigo 48, e também, por simetria, o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, artigo 4º, inciso 3, a linha F, combinado com o artigo 44. É papel e competência da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, diz a nossa lei orgânica no artigo 25, parágrafo 2º, inciso 1, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, receber petições, e também é de competência da Comissão Especial de Fiscalização Financeira e Orçamentária, receber e emitir parecer sobre os projetos de leis referidos no artigo 120, que são as leis orçamentárias, receber e emitir parecer sobre as emendas a ele relativas, realizar audiências públicas durante a tramitação dos projetos de lei de que trata o artigo 120. Na qualidade de presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, quero aqui registrar e lamentar a ausência dos demais membros desta comissão. Também quero lamentar que, apesar de ter sido feita a publicidade a respeito desta audiência pública, a sociedade civil se faz pouco presente, com exceção de duas entidades, ou de duas representações da sociedade civil, 3, né, com o Deusdete aí, inclusive apresentou a emenda. Infelizmente, a sociedade civil não se interessou em participar e conhecer a respeito da elaboração e discussão deste projeto de lei. Eu queria solicitar a nossa secretária de Finanças, inicialmente, que pudesse fazer um esclarecimento geral, mais sucinto, a respeito dessa estimativa de receita e despesa, principalmente porque houve uma mitigação, né, houve uma diminuição da previsão em relação à previsão da LDO, que havia uma estimativa maior para 2015. E também, se a senhora pudesse, por exemplo, nós temos aqui Conselho Tutelar, nós temos movimento social de moradia, e há uma demanda de reclamação a respeito de emendas, complementação de verbas. Então, como estão aqui representando o movimento de moradia, o Deusdete, não chegou aqui a lista de presença para mim ver quem está presente. Está o Conselho Tutelar, o CMDCA também, a Fundação Casa. Então, mais especificamente, o movimento de moradia, o CMDCA, reclamam um ajuste ou emendas no sentido de elevar o investimento nestas áreas aí, né? Conselho Tutelar, infraestrutura, logística, e também movimento de moradia e a PAI. Embora, então gostaria que a senhora, nesta explicação, já pudesse esclarecer por que o nível de recursos para estas áreas foram os que constam no projeto de lei. Temos aqui a PAI, a EUTA, o Conselho Tutelar, a FACESP e o CMDCA.
Então, com a palavra, a secretária de Finanças, a senhora Inês. Boa tarde a todos. O Poder Executivo encaminhou ao Poder Legislativo o projeto de lei 107, que versa sobre a estimativa da receita e previsão da despesa para o exercício de 2015. O presente projeto de lei ele foi elaborado na forma de orçamento-programa, obedecendo à Lei 4.320, ao sistema AUDESP e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi projetado, foi estimado para 2015 a arrecadação no valor de 225 milhões e, equivalentemente, uma despesa de 225 milhões. O questionamento com relação à redução do valor apresentado anteriormente é porque toda vez que vai se projetar um orçamento, nós temos que ter sempre à mão como a arrecadação está se comportando e quais os convênios novos ou as novas transferências que o governo federal ou estadual vai repassar. A alteração que houve aqui do valor corresponde a só uma dos valores já corresponde, que é o valor da receita do FUMEF. Para o exercício de 2014, foi previsto só para essa receita 16 milhões, no qual ela vem se efetuando. A obra já está sendo executada, já está quase no fim, e para 2015 o valor que vai entrar não é 16 milhões. Então, você tem que adequar a receita de acordo com as características do que vai ocorrer no exercício. Se o convênio que nós tínhamos já se efetivou, a receita já entrou, eu não tenho como colocar no orçamento um valor de 16 milhões, sendo que ele já entrou. Né? Com relação às despesas... Deixa eu colocar o microfone, mas aqui o pessoal está reclamando que não está ouvindo. Com relação às despesas, foi cumprida a obrigatoriedade constitucional, que pede para aplicação, no mínimo, na educação, de 25%, e aqui soma 27 e... Deixa eu achar o percentual aqui. 27,78% na educação. E a obrigatoriedade constitucional da saúde, 15%. 15%, deixa eu ver aqui quanto ficou para a saúde, 23,16% para a saúde. E também a obrigatoriedade de 7% para a Câmara foi mantida aqui, segundo os dispositivos da Constituição. Com relação de verbas para o Conselho Tutelar e o CMDCA, foi contemplado no orçamento, como também foi contemplado verbas para a APA e para a EUTA. Com relação de alterações desses valores, o projeto orçamentário veio para a Câmara e ele é proveniente de receber emendas ou alterações. Então, continuo à disposição. Essa palavra o nobre vereador Reinaldinho, se quiser fazer alguma consideração, nobre vereador Rogério. Obrigado, doutor Wilson. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Inês. Inês, eu tinha uma pergunta para fazer aqui, você respondeu, mas não me contemplou. Porque houve uma redução de 33 milhões do que a gente já votamos. Há 3 meses atrás, nós votamos a LDO,
que estava estimado em 258 milhões. E agora, após 3 meses, a gente está vendo aqui com o orçamento, a LOA, no valor de 225 milhões. Temos que tenho certeza que a Prefeitura tem esse cuidado de chegar mais próximo da realidade, porque aqui no PPA foi estimado que em 2014 agora teríamos 230 milhões e para 2015 245. Ou seja, vocês me mandaram uma LDO, mandaram para a Câmara uma LDO a mais para 2015, com 258 milhões. E agora vocês reduziram a previsão do PPA. Então, porque há tanto desencontro de informações, sendo que esses 230 milhões de 2014 nós também não vamos atingir, infelizmente. Então, me causa muita preocupação, porque em cima desse orçamento é feito um repasse, tanto para a educação, tanto para a saúde, sendo que se a estimativa reduziu drasticamente, esse repasse, tanto para a educação e para a saúde, irão abaixar na mesma proporção, ou se graças só ao Fundeb que está reduzindo na Secretaria de Serviços? O FUNEP. Só lembrando que o PPA já foi encaminhado o ano passado. A LDO foi encaminhada em abril. Então, o que acontece? Em abril, eu não tenho o percentual do INPCA, que é o reajuste dos impostos. Então, lá atrás eu tinha um percentual, 6, alguma coisa. E assim foi feita a estimativa, em cima desse índice. Só que agora, quando foi mandado o orçamento, esse índice caiu. Eu não posso simplesmente mandar o mesmo valor, se eu só estou sabendo que o índice caiu. Quando o governo federal emitiu o valor do índice, eu estou trabalhando com o valor que ele está me passando. Se o percentual que ele apresentou, isso daí altera toda a minha arrecadação. Eu não posso lançar um IPTU agora no final do ano para arrecadar o ano que vem, com o índice que foi proposto na LDO, porque ele não é o verdadeiro. Eu tenho que pegar o último índice agora. Então, isso altera. Fora esses índices, altera também o FUMEF, o repasse de outras verbas vinculadas de convênio, que se concretizaram. Entendeu? Vamos dar um exemplo. Recurso da UPA para esse ano, estava estimado um valor, acho que 2 milhões ou alguma coisa assim. O recurso entrou, eu não tenho como manter para o próximo exercício esses 2 milhões, ele já entrou. Então, há uma alteração. Não que o dinheiro sumiu, não é isso. É que o orçamento é uma estimativa. Se ele não entrou esse exercício, eu vou programar ele para entrar no exercício que vem. Agora, se ele entrou, como é que eu vou pôr no orçamento de novo? O dinheiro já entrou. E com relação aos percentuais da educação e da saúde, ele é trabalhado em cima do valor da arrecadação. É em cima do valor da arrecadação. Tá? Reinaldinho. Quer continuar? Quero sim, eu tenho mais uma pergunta a respeito em cima também da votação da LDO. Porque foram votados 258 milhões, então quer dizer que a gente, com essa redução da previsão, estamos comprometendo todas as secretarias, todo um projeto das secretarias. Porque lá atrás a gente vem aqui, a gente defende, faz emendas na LDO, né, e contempla uma creche, um parquinho num bairro, e a gente votou 258 milhões. Aí agora chega a 225. Qual vai ser a secretaria mais afetada com essa redução, sendo que todas vão perder e não vai ser pouco? Não tem uma estimativa de qual será mais afetada? Entendeu? O orçamento ele é único. A arrecadação ela é única. Se ela cai ou se ela aumenta, influencia em toda. Né? A prefeitura é uma unidade. Você quer saber? Influencia até na Câmara. Por quê? Porque o percentual que a Constituição fala que é para repassar para a Câmara é em cima do efetivamente arrecadado. Então,
Quando você manda um projeto, tanto da LDO como do orçamento, está bem claro aqui, a lei estima, ela impõe valores, né, limites, tanto quanto a receita quanto a despesa. Só para finalizar, Inês, obrigado por enquanto. E essas associações, essas entidades que estão aqui representadas hoje, também terão o seu repasse diminuído na mesma proporção ou não? Foi estimado aqui, para repasse para as instituições, vamos ver aqui por instituição. Deixa eu ver isso. A subvenção para creches foi para 1.200.000. A subvenção para a PAI, 1.200.000. Subvenção para... Cadê a EUTA aqui? Auxílio Transporte de Estudantes, 270.000. Os valores que foram contemplados no orçamento. O Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar não é subvenção. O Poder Executivo mantém os conselhos, tanto o Conselho Tutelar como o Conselho dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Houve redução ou se manteve? O valor contemplado aqui foi de R$225.000, mais R$25.000 de projetos. Satisfeita a pergunta? Satisfeita a resposta? Quero também registrar aí a presença do nobre vereador Márcio Oliveira. Reinaldinho, quer fazer algum questionamento, Márcio? Então, a palavra com o vereador Dr. Márcio Oliveira. Boa tarde, Inês. Seja bem-vindo aqui nessa Casa de Leis. Inês, eu gostaria de aproveitar, nós temos a presença aqui de duas conselheiras tutelares e, de forma recorrente, as contas do prefeito têm sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, só que, ultimamente, tem vindo algumas ressalvas. E as ressalvas é que o prefeito não tem cumprido algumas metas, né, orçamentárias. E eu acredito que essa ressalva tem vindo porque essa casa ela tem apresentado emendas que correspondem aos anseios da sociedade. Eu vou citar uma delas. Este vereador apresentou, em 2012, uma emenda de elevação do subsídio do conselheiro tutelar. Essa emenda foi aprovada pela casa por unanimidade, foi sancionada pelo prefeito, portanto, ela passou a fazer parte integrante do orçamento, né? E o que ocorre? Ela simplesmente não foi cumprida, né? Naquele momento, quando você faz a emenda, obviamente você mostra de onde você está tirando aquele recurso e destinando para a elevação do subsídio. Você tem que tirar de algum local. E nós fizemos, dentro dessa metodologia, especificamos de uma forma bem objetiva. Só que essa emenda simplesmente não foi acolhida, não foi executada no exercício de 2013. E esse vereador, por várias oportunidades, apresentou requerimentos, né, pedindo explicações. O porquê que essa emenda, que é parte integrante do orçamento, que foi aprovada por unanimidade, que foi sancionada, não estava sendo executada. E simplesmente veio algumas respostas evasivas e respostas que subestimam realmente a nossa inteligência. Inclusive, uma delas veio no sentido de que existia um processo administrativo que os conselheiros deram entrada, pleiteando a elevação do subsídio. Como é que um processo administrativo pode sobrepujar uma emenda que é parte integrante do orçamento que foi sancionada pelo prefeito? Inclusive, não obstante aos requerimentos, o exercício se findou em 2013, os conselheiros não oferiram essa elevação de subsídio, estamos em 2014. Como
passado já mais de meio semestre, essa emenda não foi executada, esse vereador constituiu um advogado e existe um mandado de segurança tramitando, né, no fórum aqui de Arujá, para poder judicialmente dirimir essa questão. Se o Conselho Tutelar faz jus, se eles têm direito a essa emenda, inclusive postulando receber o retroativo, que eles deixaram de receber por inexecução dessa emenda que passou a ser parte integrante do orçamento. Então eu gostaria aqui, em nome da casa, de ter esclarecimentos por que isso não está, por que essas emendas que são sancionadas pelo prefeito, elas não são executadas. E o tribunal está cobrando isso. E essa casa, como fiscal do executivo, precisa dar resposta, e elas estão aqui. Eu queria esse esclarecimento técnico para a gente entender, porque infelizmente as nossas emendas não são acolhidas pelo executivo. Obrigado. Quando da Constituição, da lei que cria o Conselho Tutelar e o CMDCA, a lei estipula o valor a ser repassado para elas, a ser pago. Então, elas estão recebendo de acordo com a lei. Na verdade, o que acontece? Quando nós apresentamos essa emenda e tudo, nós fizemos um estudo, né, comparativo, analisando o subsídio dos demais conselhos tutelares. Sim. E com base na referência dos demais conselhos, nós verificamos uma defasagem no subsídio do conselheiro de Arujá. Municípios menores que o nosso, a exemplo, por exemplo, de Guararema, tinham um subsídio superior ao percebido pelos conselheiros tutelares do município de Arujá. Então, o que acontece? Existe até uma legislação federal que prevê uma atualização do valor e prevê, inclusive, alguns benefícios trabalhistas, né? Que, inclusive, também não estão não está sendo efetivado, né? Aqui no Conselho Tutelar de Arujá. Existem alguns benefícios trabalhistas que foram conquistados pela legislação federal, só que não está sendo concedido aos conselheiros tutelares aqui do município. Até onde eu me lembro, doutor Márcio, foi encaminhado um projeto de lei para a Câmara, alterando, inclusive, dando esse benefício para eles, até onde eu sei, isso está aprovado em lei. Perfeito, eu me lembro sim, essa lei veio para a Câmara, na verdade, o Poder Executivo mandou um projeto de lei regulamentando essa matéria, que é uma matéria federal, é uma legislação federal. Ele regulamentou. Aqui nós aprovamos por unanimidade nessa casa, só que os conselheiros estão aqui e eles não estão percebendo ainda esses benefícios. Então tem que ser verificado. Mas quero também registrar a presença e convidar para sentar conosco o nobre vereador Manos e o nobre vereador Castelo. Reinaldinho, quer fazer algum questionamento? Por gentileza, a palavra, vereador Reinaldinho. Bem, boa tarde a todos, muito obrigado aí pela presença, apesar do baixo número de pessoas da sociedade civil, né, organizada, e o público, mas a gente que já está aqui há algum tempo, né, doutor, a gente sabe que infelizmente a participação é pequena mesmo. A minha pergunta ela só vai no sentido do movimento de moradias populares, que já é um trabalho que vem sendo desenvolvido aí há muito tempo na cidade. E a Prefeitura, através dos seus corpos técnicos, da Secretaria de Obras, do Planejamento, desenvolveu um trabalho nesse sentido. Eu quero saber, efetivamente no orçamento, se nós temos alguma ficha designando valores para esse movimento, para que a Prefeitura possa efetivamente tirar do papel, não é só o que a CDHU vem fazendo aqui, em convênio com o município, através do governo do Estado. É o que a Prefeitura, enquanto gestora, pretende fazer com relação a essa questão do movimento moradia. Você está perguntando sobre repasse para a entidade, né? Um pouquinho antes de começar a audiência, eu estava conversando com o senhor Deusdete e houve um esclarecimento que o orçamento ele vigora de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Ele havia me dito que havia pleiteado alguma coisa com relação em
em outros anos, né? Falei, então, o orçamento vigora naquele exercício. Então, teria que estar dentro do exercício. Aqui, né, nessa proposta orçamentária encaminhada, não tem nada com relação a isso. Quero perguntar se o vereador Manos tem algum questionamento a ser feito. Não. O vereador Castelo, fazer algum questionamento? A palavra é sua. Divide aqui. Eu peguei. Senhores vereadores, secretária, imprensa, público, eu não tenho os números exatos aqui, secretária, mas gostaria de saber quais elementos que foram, vamos dizer, medidos para que a estimativa desse ano de arrecadação ficasse em torno de 20 e poucos milhões a menos do que a do ano passado. Quais elementos que fizeram com que a arrecadação tivesse essa estimativa reduzida? Não sei se essa pergunta foi feita anteriormente. Já foi feita, mas eu acabei de chegar. Já foi feita e já foi respondida. Se eu pudesse formular outra, porque em respeito a quem chegou no horário, aí a gente passa, senão ela vai responder, vai ficar respondendo... Não, depois eu pego, isso, por os elementos que... Se puder fazer outra pergunta, a gente agradece. Ok. Não, era isso, vereador. Muito obrigado pela atenção. Mais algum colega vereador quer fazer algum... Não? Eu só quero, assim, pedir aos presentes que a gente permaneça na proposta de lei orçamentária para o ano que vem. Agradecer também a presença do Jornal da Cidade. Então, o que está em discussão nessa audiência pública e aberto para discussão é exatamente o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Arujá para o exercício financeiro de 2015. Outras questões que fogem a esta peça orçamentária, a essa lei, projeto de lei orçamentária, a gente deixa para uma discussão posterior. Eu queria abrir a palavra para as entidades da sociedade civil aqui representadas e conselhos comunitários para que possam fazer os seus questionamentos. Pela ordem que me passaram aqui, se a PAI desejar fazer alguma manifestação, a palavra está com a PAI para usar o microfone. Não? A Euta, se a Euta quiser fazer um pronunciamento, um questionamento, por gentileza, usar o microfone, informando o nome, por gentileza, e o questionamento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Venho aqui representando a Associação dos Estudantes de Arujá. Estamos trabalhando há 10 anos aí, juntamente à Prefeitura. Estamos com alguns vereadores que estão nos orientando, às vezes surgem algumas dúvidas sobre essa peça do orçamento. E surgiu, o Rogério me chamou para conversar, surgiu que falaram que esse valor de subsídio que está sendo repassado hoje, ele foi pedido. Todo mês de setembro a gente pede esse valor. Eu desconhecia isso. Sinceramente, eu desconhecia isso. E nesse mês de setembro a gente encaminhou um pedido de subsídio que tem praticamente o dobro desse valor que está sendo especulado para o próximo ano. E eu queria saber o porquê que não foi levado em conta esse pedido, o que aconteceu, porque foi dado entrada e esse valor não satisfaz a associação, porque a gente não consegue atender hoje 400 estudantes, que é o que está em acordo à lei. Entendeu? Só vou pedir a gentileza, porque esta audiência está sendo gravada. Preciso se identificar com o nome e o cargo que o senhor representa na EUTA, por gentileza. Tudo bem, meu nome é Jefferson, eu sou o presidente da Associação dos Estudantes Universitários de Arujá. E é isso, eu queria que esclarecesse essa dúvida em relação ao orçamento do ano que vem. Eu gostaria de saber, você apresentou o pedido aonde e quando?
foi apresentado na Secretaria de Educação, que foi pedido por lá também. E foi no... Eu não lembro a data correta, mas eu posso encaminhar o ofício que foi repassado lá, amanhã mesmo no gabinete. Tudo bem, porque a data limite para a Prefeitura, para o Poder Executivo encaminhar a proposta orçamentária para a Câmara, é 30 de setembro. Se foi posterior, e também posterior, uma semana antes, é inviável de estar mandando. Uma, porque o Poder Executivo também realiza audiências públicas, né, justamente para discutir esse tipo de coisas. E se você encaminhou para a Secretaria de Educação, é o certo, você tem que ter encaminhado, porque a Secretaria de Educação é que vai levar, então, a proposta para o prefeito, né, para o chefe do Executivo, para estar sendo inserida no orçamento. Tá bom? Pela ordem, se o Conselho Tutelar quiser se manifestar, o microfone está aberto. Muito alto. Aqui. Ouvi, tá? Boa tarde. Meu nome é Andréa Barros, sou conselheira tutelar do município. Gostaria de fazer algumas colocações para as partes, que seria na área de implementação de cursos profissionalizantes para os nossos adolescentes. Nós temos aqui hoje no município centros de convivências, né, que são nos polos, ou que são nos bairros. Mas nós sentimos a necessidade, por exemplo, nós temos o SENAI, de ampliação desses polos para os bairros, principalmente nas áreas do Jardim Emília, do Primavera, da zona rural, por causa da locomoção. E também, como, por exemplo, da área de cultura e de esporte. O que a Prefeitura, o que a Secretaria, o que a Finanças hoje propõe isso para o município, para o usuário? Porque nós, conselheiros tutelares, sentimos falta desses encaminhamentos. É difícil encaminhar eles, pois os bairros não têm essa estrutura. E também não oferecemos a eles a locomoção. Esse é um ponto. Outro ponto, que o Conselho Tutelar tem uma dificuldade enorme de trabalho e isso acaba trazendo também um gasto maior ao município, que é o PAEF, que é desenvolvido hoje, PAEF, é um programa de assistência à família, em situação de vulnerabilidade e risco, que hoje é desenvolvido dentro do CREAS. Porém, hoje, nós estamos com quantos habitantes no município? Então, 92 mil habitantes? 82 mil habitantes. Em 2009, nós tínhamos 5 técnicos no CREA que atendia, que seria 3 assistentes sociais e 2 psicólogos. Hoje, nós temos 1 assistente social e 1 psicólogo. Lembrando que a nossa demanda de usuário de drogas, nossa demanda de situação de vulnerabilidade social diante de maus tratos e negligências é muito maior do que 2009. Constando nas apresentações estatísticas ao CMDCA. Gostaria também que a senhora se reportasse essa situação do Programa Social para a Família. Pronto. Com a palavra a secretária de Finanças. Com relação à disponibilidade de cursos, né, para que os adolescentes venham fazer, eu entendo que com relação ao SENAI, né, o secretário de Desenvolvimento é que gerencia a parte do SENAI. Então, eu não sei a proposta dele nesse sentido, porque, às vezes, nem tudo são números. Vamos dizer, ele pode abrir vamos chamar, outro
coisa do Senai lá e já está, vamos dizer, já está no orçamento, porque o objetivo é atendimento aos jovens e adolescentes. Agora, me lembrei de uma coisa, que esses dias atrás, o Senai estava dando curso e não tinha adolescentes para fazer. Eu sei porque vieram me falar assim, olha, eu estou atrás de adolescentes para... Eu achei até estranho, porque um curso tão bom quanto o Senai, né, divulga, eu estou comentando o que vieram me procurar que não tinham adolescentes para isso. E com relação a atividades culturais, eu entendo que a Secretaria de Cultura, ela que deve apresentar esses projetos, né? E daí, em cima desses projetos apresentados, é que é estipulado ou deixado o recurso para executar. Mas para todas essas atividades, falou, tem que haver um projeto, né? Não pode ser, eu acho que vou fazer isso. Não, tem que ter um projeto. Olha, quanto vai custar, quantos vão atender. Então, a cada área específica, elas deveriam ter apresentado esse projeto. Com relação ao PAINF, o município ele recebe recurso do governo federal para o PAINF. Agora, se não está sendo cumprido dessa forma, né, da forma que foi apresentado num programa que foi encaminhado para o governo federal, acho que a Secretaria de Assistência Social deveria estar se posicionando. Então, sobre a parte do Senai, de curso profissionalizante, desses polos que nós estamos solicitando, eu estou citando porque nós temos essa dificuldade. Por exemplo, a cada 30 dias, eu entro em contato com a responsável, que seria a dona Lúcia, que está portada pela Secretaria de Assistência Social, e abordo ela, olha, como eu preciso saber se tem vagas para cursos. Eu tenho uma demanda reprimida no Conselho de adolescentes de 16 a 17 anos e 11 meses, que não conseguem essa qualificação, porque as salas sempre estão cheias. A gente tem meninos que saem da unidade da Fundação Casa, que são nossos do município, que estão fazendo curso fora do município, porque aqui dentro não conseguimos vaga. Então, assim, nós temos essa demanda reprimida. O que fazer? Do que se refere aos polos que foi citado aqui, a dificuldade de trazer esses adolescentes, essas crianças, até o centro, para que ela vá fazer um curso na Escola Livre de Música. Ou que eu não posso, porque mais que traga uma criança de 6 anos até a rodoviária, como ela vai sozinha até lá? Então, essa seria a parte de cultura e de esporte. Nós verificamos também a proposta orçamentária para o esporte, que é muito baixa para o número de atendimentos. Eu acompanho esses alunos, nós encaminhamos e nós acompanhamos esses meninos até os 18 anos. Então, o que eu estou falando para as partes, para os membros vereadores, é essa deficiência que o Conselho Tutelar está vendo hoje. Então, nós estamos perdendo os nossos meninos por falta de incentivo, sim. Então, qual é o órgão que encaminha? É o Conselho Tutelar. Então, assim, vai passar pelo Conselho Tutelar de alguma forma. Ou ele vem verificar, ou ele vem denunciar que está tendo violação de direitos dele dentro da casa, dentro do Estado, e a gente encaminha e não está sendo respondido. Quem vai responder isso para nós? Os vereadores? É a finança? É as secretarias? Porque eu entro em contato. No que se refere ao PAEF, são dados que nós verificamos a dificuldade de trabalho, as crianças não conseguem ter o atendimento, eles fazem um esforço maior para ser atendido, e por falta do atendimento adequado, essas crianças acabam indo para um abrigo, ou a gente acaba pegando para uma Fundação Casa, ou para... Qual é a sua proposta? Porque, na verdade, é uma reclamação. Foi perguntado qual o investimento a respeito, porque senão a gente vai... A nossa proposta que a gente vai apresentar para a comissão, agora que não dá mais tempo, seria mesmo de ampliar esses polos, né, de cursos profissionalizantes, e ampliar também o número de profissionais, seja por concurso público, seja por contratação, seja por projeto. Então, como a Prefeitura poderia dar essa resposta para nós? Muito obrigado.
eu queria passar a palavra, se quiser dela usar, para o representante da FACESP, Deusdete. Secretário, boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Eu gostaria de antes fazer um questionamento, já que a representante legal pelo dinheiro do município está presente e boa parte dos vereadores. Se fala muito das questões sociais no município de Arujá e nós vemos entidades importantes como o Conselho Tutelar reivindicando melhoria que não era nem para estar aqui reivindicando. No mesmo caminho a moradia. A qualidade de vida do pobre nesse município, ele é totalmente um descaso, ou se der certo nós vamos fazer. Por que eu registro essa reclamação? O doutor Wilson e o Reinaldinho, que já vem na luta, principalmente o doutor Wilson como parlamentar e como advogado na questão da moradia, todos os anos, o movimento apresenta com documento, com realidade, a demanda do município e a necessidade, qual é a parte do município que ele tem que fazer para dar qualidade de vida, para dar melhoria social e futuro às crianças do nosso município. Eu estou tratando da moradia. E o que acontece? Não apresenta o executivo e nem mesmo o legislativo não apresentam a realidade de vírgula real para que se possa desenvolver projetos habitacionais no município. O que nós precisamos hoje no município de Arujá? Nós precisamos de área. Os movimentos, as entidades de movimentos sociais, têm dinheiro federal que pode vir pelas entidades, e isso é fato, todos os senhores e senhoras são sabedores disso, porque são leis. Só que a contrapartida dos municípios é arrumar a área, desapropriar a área para que esses projetos sejam feitos e dê qualidade de vida a essas famílias que precisam. Então nós vemos aí, é desapropriado a área para fazer alça de acesso, que é necessário, é também uma necessidade da cidade, não está errado, tem que ser feito. E para outra situação, porém para a moradia, nós do movimento estamos sentindo o seguinte, deixa para depois e se der certo. E nós temos 4.500 famílias, pelo menos, que precisam de moradia no município. Então, qual é a minha cobrança e o meu encaminhamento? Que tanto os senhores vereadores da comissão e todos os vereadores e o executivo comece a levar isso a mais sério. Isso é, apresente uma vírgula, apresente um valor real que possa a prefeitura fazer a desapropriação de área para que o movimento, junto com a prefeitura ou a própria prefeitura, traga dinheiro federal que tem disponível, e é muito, para atender as famílias carentes no município. Então são 8 anos de luta. Avançamos alguma coisa? Avançamos. Mas nós vimos, o ano passado, apresentamos uma emenda, ela foi fatiada, ninguém sabe nem onde ela está. Faltava documento de área, faltava uma área, o movimento buscou, apresentou toda a documentação e estamos aguardando resposta. E o problema social de moradia é um problema, sim, de responsabilidade pública. Então, estou aqui, de fato, cobrando que tomem parte dessa responsabilidade e que faça esse encaminhamento como prioridade. Porque a qualidade de vida é melhor o ser humano. E nós estamos falando de pessoa que não tem condição de ir no imobiliário especuladora monetária e comprar um terreno e fazer suas casas. É responsabilidade do poder público. Então, eu, como representante do Movimento de Moradia e Cidadania de Arujá, representante da Federação Estadual dos Movimentos Sociais, a FACESP, mais uma vez, em situação diferente, eu venho a essa tribuna para cobrar que seja isso levado a sério. Porque, sinceramente, eu acho que não é levado a sério essa parte.
A moradia popular e de baixa renda não é levada a sério e é um problema crescente que aí traz. Isso é dado da ONU e de outros órgãos que entendem. A falta de qualidade de vida, a falta de moradia, ela aumenta a violência, ela aumenta a doença, ela aumenta todas as demandas. Porque o cidadão, ele voltar para a sua casa de um trabalho, no final da tarde não ter uma identidade, ou ficar pensando o seguinte, olha, o dono da casa que é um rico, que é um empresário, vai me despejar. Então, só para encerrar, quero pedir a vossas excelências, os senhores vereadores, e a secretária que seja portadora ao senhor prefeito, para que nós começamos a levar a sério a questão social do pobre na cidade, que é a moradia. E nós só precisamos de área que tem condição o município de fazer isso. Então, é só isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria franquear a palavra para, assim, querendo usar membros do Conselho Municipal do Direito à Criança e Adolescente. Por gentileza, sempre falando o nome, por favor, obrigado. E o cargo que exerce lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Vilma. Eu sou representante da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Arujá. Eu queria, a princípio, me desculpar que talvez a gente possa não seguir o protocolo da casa, né? Não é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Mas nós nos reunimos com o Conselho Tutelar e a comissão e o Conselho Municipal e nós tentamos fazer aqui a Comissão de Orçamento uma sugestão para uma emenda diante desse orçamento que leiga como sou, não consegui, mesmo destrinchando, é impossível saber o que é uma despesa variável, que é obra, que tipo de obra, para onde que é a obra. Então, como cidadã, a gente tem um pouco de dificuldade de identificar nesse contexto geral. Mas, como cidadão também, a gente consegue saber quais são as necessidades que tem no município de Arujá. É obrigação, sim, a natureza do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é intervir, é fazer gerir política pública, é propor política pública, é tentar minimizar, né, os meios com que levam as nossas crianças a serem vítimas de violência e a cometerem violência contra outras pessoas, né? Então, diante de todo esse quadro, nós apresentamos, e vamos protocolar amanhã, que daí hoje já não deu mais tempo pelo horário que nós chegamos, que é a construção de um centro de atendimento psicossocial de álcool e droga, é o conhecido CAPS, né? Os habitantes de Arujá, pelo número, já possuem por número essa condição para poder ter esse centro de álcool e droga. Ele é um serviço específico para o cuidado e para a atenção integral das pessoas que estão com necessidade em decorrência do uso do álcool e da droga. O prédio, o serviço não existe, mas as pessoas estão caindo pelas tabelas. A demanda do Conselho Tutelar, do CMDCA, da Secretaria de Saúde, os encaminhamentos que são todos os dias feitos, mostram que a demanda é grande e é urgente. Nós temos crianças e adolescentes doentes e nós não temos onde atendê-los. Construção, e assim, falando, fui procurar, né? Não sei quanto custa fazer um CAPS, né? Quanto é que custa essa obra? Então, a grosso modo, procurando aí onde tem, cerca de 800 mil a 1 milhão, a construção. Não sei, foi os dados que eu achei, não sei se são, né? Mas só pensando que fosse, a despesa para inserir nesse orçamento é somente da construção, porque depois de construído é possível que tenha
os subsídios, né, as outras coisas que vêm de outros lugares. Nós também não temos, e é necessário fazer, a construção do CAPS infantil. O CAPS infantil ele é um serviço diário para as crianças que têm comprometimento mental. Não é mandar para a CD, para a PAI e largar lá, não, né? Então, não tem o CAPS infantil e criança com necessidade mental. Nós temos um quadro altíssimo e com agravante de não ter psicólogo na saúde de Arujá para atender. A família que tem uma criança que precisa de acompanhamento de psicoterapia, não tem em Arujá. E aí, eu vou entrar um pouquinho no que foi dito com relação ao programa, que é assim, a secretaria tal, é da secretaria tal, ela tem que falar. Isso é da Secretaria da Assistência, ela tem que propor. Eu creio que dentro de cada secretaria, dentro do montante que está reservado, cada secretaria tenha, de fato, uma proposta para melhor gerir essa verba que está aí no orçamento para poder fazer. Mas o que nós temos visto é que um profissional da saúde, ele acaba servindo para a saúde, para a educação, eu não sei para onde, aí não tem o número de profissionais necessários, deixa de se ter, como a gente teve notícia, que está para se contratar ou para chamar para um concurso uma psicóloga para a infância, aqui em Arujá, que não tem. Ainda não chegou. E daí, enquanto isso, a gente fica tentando com quem tem e fazendo. Então, assim, não é um atendimento digno, não é um atendimento necessário. O que é direito de ter o atendimento lá do psicólogo, é direito de ter o atendimento com o assistente social, né? Então, a nossa proposta, nua e crua, é a construção, que é urgente, do CAPS AD, que é o CAPS álcool e droga, e do CAPS infantil. É uma coisa que não dá para esperar mais. Não tem mais como a gente ficar esperando que vai acontecer algo pior. E sem contar que essas crianças e adolescentes que estão sem esse atendimento são os adultos que também não vão ter atendimento. São os adultos que também não vai ter clínica lá psiquiátrica para poder atender. E a demanda de atendimento de saúde para uma pessoa de doença mental, quanto é? Não sai muito mais caro cuidar de um adulto que já tem lá 50 sequelas lá da doença dele, do que tratar na infância e na adolescência? A outra coisa, que aí pode ser que entre até no que a Andréia falou, nós temos uma secretaria de esportes em Arujá e não tem professor suficiente para a demanda apresentada. Então, quanto custa e quem pode contratar, eu não sei dizer aqui, mas eu sei dizer aqui que a nossa demanda é de que o recurso humano da Secretaria de Esportes precisa. Tem lá 4 polos, segundo o que a gente levantou, e inclusive nos valores aí do orçamento, a gente pegou material pedagógico, material para as oficinas, a gente dividiu em 4 módulos, dá R$4.000 por mês. Quando que você consegue, numa cidade desse tamanho, atender 5.000 crianças, não sei, com R$4.000? Tem condição. Tem os projetos que têm começado nos bairros onde tem uma demanda também bem suprimida. Barreto tem uma experiência bem positiva com o trabalho do boxe. E lá tem um ringue dobrado ao meio, que vai se perder daqui a pouco. E a gente tem os meninos usando o material que foi angariado, luvas de boxe, mas nós temos crianças de 6 anos a adulto de 35 anos fazendo uso daquela academia. Tendo um profissional que eu particularmente não conheço, dando uma aula de cidadania para eles. E se nós pensarmos o que faz com que um professor consiga, criança de 6 anos e homem de 30 anos, das 6 às 9 da noite, manter aquele povo ali, vamos pensar no que é a natureza do nosso trabalho. É a prevenção. Se Arujá não prevenir, Arujá vai sofrer. 2 anos e meio atrás, a gente tinha um número de 8 meninos na Fundação Casa de Arujá. 8 meninos munícipes de Arujá. Hoje a gente tem 23. Em 2 anos, a gente tinha 8, e hoje a gente tem 23. Sem contar quantos já passaram. Então, alguma coisa nós estamos falhando. Se a gente não investir aqui na prevenção, nós vamos ter que construir mais Fundação Casa. Eu acho que não é o que ninguém quer, né? A gente quer ter condição de dar um mínimo para as crianças, para... Todo mundo sabe, qualquer sociedade sabe, que é na prevenção que a gente ganha. É na prevenção que o tráfico não entra. Essas crianças que estão lá nessa aula de boxe, elas não vão ficar lá na esquina à mercê dos traficantes que vão passar lá.
Nós temos criança com 9 anos de idade entregando droga, gente. Isso é realidade, isso não é sonho, não é história que alguém contou. É a história das ruas de Arujá. Se a gente não investir nisso, não fizer nada aqui, esperar tudo isso acontecer diante de nós vamos ter uma Arujá sofrida. Né? Depois a gente tem o psicólogo, que eu já falei, para a Secretaria de Saúde, que precisa mesmo para atendimento específico da infância. Os polos de cultura, eu não sei dizer se precisa exatamente de um remanejamento de uma verba, por exemplo, para a ampliação. Vamos supor que já exista um prédio. Talvez precise mais investir nos recursos humanos, mas o fato é que precisa ampliar para lá, tirar esses polos culturais e tudo mais, que a Secretaria pode ser que faça, a Secretaria de Cultura pode ser que faça essa proposta, a Secretaria de Assistência pode ser que faça, mas a nossa obrigação é dizer o que falta. Se está lá previsto, eu não sei, porque, como eu disse, a denominação lá das despesas a gente não consegue saber. Mas se aumentar esse número de... Os centros de convivência de Arujá, o que eles fazem? Eles atendem as crianças que estão no contraturno. A criança vai para a escola de manhã, frequenta à tarde. Vai para a escola à tarde, frequenta de manhã. Se a gente investir nesses polos, a gente vai ter menos criança nas ruas também. E sobre o Senai não, a administração, o convênio, vamos dizer assim, a parceria é com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Arujá. Porém, não é o município que controla as vagas do Senai. O Senai, esse acordo que é feito aí, é para espaço físico e funcionário. E os cursos que são fornecidos no Senai não são cursos de profissionalizantes. Eles são cursos de iniciação profissional, curso básico de educação profissional, porque em Arujá nós não temos curso profissionalizante. Então, nós temos um centro de convivência, que tem, acho que o curso que mais tem lá é alimentação. A pessoa vai 2 vezes por semana, ela não tem uma carga horária que possibilite dizer que é um curso de educação profissional, que é um curso profissionalizante, porque a carga horária dela é mínima. Então, ela seria um curso de educação profissional. Só que esse curso só são para adolescentes a partir de 16 anos, que, teoricamente, já precisariam ter um curso de profissionalizante. Curso de educação profissional é para quem tem 14, quem tem 13, é para ter o primeiro contato com o que é o trabalho, o que é o curso. É uma motivação para o que o menino vai fazer. Então, hoje em Arujá, nós não temos. O que tem, através da Secretaria de Assistência, né, algumas vagas, que daí, gente, vamos combinar que, para a demanda que a gente tem, o número é insignificante, né? E sobre as vagas de ter vaga do Senai, eles ainda têm essa questão, que só pode ter 16 anos para cima. Então, o que a gente faz com os meninos de 15? O que faz com os de 14? O que faz com os de 13? Né? Então, implantar o curso de profissionalizante para meninos de 15 a 17 anos e 11 meses, onde haja a certificação e a carga horária disponível. Não é para ter um cursinho de colocar isso filme, um cursinho... Não é esse. É um curso que tenha carga horária e a certificação, que seja um curso que ele possa colocar no currículo dele e falar, olha, eu fiz um curso profissionalizante de mecânica, eu fiz um curso profissionalizante de pintura, né? É essa a qualificação. Eu não sei se vocês entenderam mais ou menos o que... E, por último, que a gente humildemente pede, que haja uma movimentação, ou em concurso público, ou em contratação de emergência, e que esses cargos possam ser ocupados. Não dá para não ter assistente social, não ter psicólogo, não tem, nunca tem nada. O PAEF, que começou com 5, está com 2. Então, assim, a população aumenta, os profissionais diminuem. Então, assim, essa é a nossa proposta. Eu não vou nem abraçar aqui o que a gente tinha falado, nós falamos também da habitação, mas o colega ali falou perfeitamente, né? A gente não dissocia, nós somos do Conselho da Criança e do Adolescente, nós não podemos desassociar, né, a criança do lugar que ela precisa morar. Vai lá, tem lugar aqui em Arujá, tem belíssimas casas, né, belíssimas mansões, mas vai um pouquinho mais profundo que a gente vai ver também que tem gente que não está tendo onde morar. Recentemente eu soube ainda, por uma das secretarias, agora eu não lembro, que no centro de Arujá tem uma casa que não tem água e não tem luz. Eu falei, como é possível lá no meio, no centro? Então, assim, pode ser que eu descubra onde é, né? Falo depois para vocês. Mas é uma coisa bem bizarra, você descobrir que no centro da cidade, que é tão organizadinha, que é tão bonitinha, né? Tem gente assim. Então, a gente precisa enxergar, porque se a gente pode falar por eles, a gente fala, porque uma hora eles vão poder falar por si só. Tá bom? Muito obrigada a todos.
senhora vai responder algum questionamento? Não. Questionamento. É proposta dela. Proposta. Eu quero franquear a palavra ao presidente do Conselho Municipal de Cultura, o Aldo. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa nessa audiência pública e falar, né, que já estivemos, acho que umas 5 audiências, né, doutor Wilson? Se não me engano, aqui em Arujá. E o que me preocupa que está tendo audiências, está tendo esclarecimentos, perguntas, dúvidas, né, mas ainda eu acho que o povo ainda não está tendo a resposta. Que nem no meu caso, que é a cultura, né? Eu não tive a resposta ainda porque falaram que tem ponto de cultura em Arujá, que é conhecido como União. Eu fui lá, trouxe um projeto para se apresentar com os artistas, não pude fazer a apresentação lá, quer dizer, então não é um ponto de cultura, né? Falaram que, né, vai ter um anfiteatro ali perto, do lado da Resende. Conversei com o Jussival, que é Jussival, né, de obras, ainda está, né, em planejamento, porque não tem espaços para fazer um ponto de cultura em Arujá. Como não tem espaço para fazer ponto de cultura em Arujá? Eu acho isso impossível. Né? Então, eu sempre, né, eu fico assim, estamos falando de orçamento para isso, orçamento para aquilo e orçamento para aquilo outro. Vamos trazer as propostas e ideias, a gente traz, mas aí fica só no papel. Fica só no papel. Né? Eu queria, né, até hoje, né, eu não fiz nenhuma apresentação, eu fiz assim, apresentação na rua, fiz apresentações assim né, em salões, mas em um ponto de cultura de Arujá eu ainda não fiz, né, que é uma coisa que eu gostaria, né, de fazer ter uma referência aqui em Arujá. Eu já estou aqui em Arujá já há mais de 20 anos. Eu faço os meus espetáculos fora, não faço aqui em Arujá. Então, né, acho que o orçamento, né, assim, vai ter uma parte do orçamento para a cultura. Né, mas que realmente, né, não fique só no papel, né, como teve para a audiência da moradia, que até o Deusdete falou, teve da saúde, né, teve do negócio lá de som, né, do negócio de som, que o pessoal até fez a baderna lá, os pancadão, né, teve audiência, né, seu Márcio, dos pancadão. Então, porque aí o pessoal fala assim, o que é que a gente vai fazer em Arujá? Não tem o que fazer em Arujá, porque não tem, nós não temos divertimentos, a nossa saúde aí, ó, né, está por água abaixo, então a moradia, você não tem onde morar, então, assim, o orçamento vai ter, eu espero que tenha, aqui é para o povo mesmo, assim, não só para seja ficar só no papel. Né? Então, eu queria saber assim, se realmente, né, que nem esse, teve muita promessa de deputados. Né? Passado aí, fala assim, não, vai ter o ponto de cultura de vocês. Né? Mas você vai ter que votar em mim. Fala assim, eu não faço isso. Fala assim, eu faço realmente se você... né, eu quero realmente ver a coisa não só no papel, eu quero ver realmente a coisa... só feita, realmente, não só como assim, tem o orçamento, vai ter a coisa, mas até agora eu ainda não vi nada. Era isso que eu queria falar. Obrigado, Aldo. Tem mais algum representante da sociedade civil que esteja presente, que ainda não usou a palavra e queira fazê-lo? Algum cidadão presente que queira se manifestar e colocar a sua opinião, seu questionamento a respeito da lei orçamentária anual, do projeto de lei?
Muito bem. Algum vereador quer fazer alguma consideração? 2 minutinhos. Com a palavra o nobre vereador Rogério. Obrigado mais uma vez. É só para reforçar o que o Jefferson falou a respeito do valor repassado para os universitários para o transporte, que desde o ano passado a gente vem nesse debate. Ano passado, na audiência pública, eu questionei, temos uma lei que permite a prefeitura financiar para 400 alunos o transporte. E foi falado naquela data que não tinha o número suficiente de alunos. Levei essa informação até o Jefferson. Esse ano na LDO houve esse questionamento novamente, no qual me passaram a informação que teria necessidade de apresentar até setembro, no qual a associação também fez. Então falta mais o quê para ser respeitado o direito da associação e ser cumprida uma lei? Porque o que eu sempre entro naquele debate, se existe a lei prevendo 400 vagas, por que no orçamento não existe a reserva para 400 alunos? Então, mais uma vez, a gente está nesse debate. Agora, amanhã, ele vai ter que repassar novamente. Isso está indo totalmente contra o bom senso, o respeito à comunidade, porque ele fez tudo o que foi pedido, e a gente vai mais uma vez deixar mais de 200 alunos nossos sem o direito ao transporte, o repasse, que a prefeitura hoje também não repassa o que seria os 50%, repassa menos. Então, quando será que isso será efetivado e por qual motivo, mais uma vez, não chegou, se ele protocolou na Secretaria da Educação até a data pertinente e, infelizmente, não chegou para finanças para colocar no nosso orçamento. E de que forma a Secretaria de Finanças vai atuar quanto a isso? Vai mandar para a Câmara essa revisão ou a gente vai ter que entrar como emenda por aqui para rever esse erro? Quanto à data, ele disse que vai levar uma cópia para mim, porque realmente eu não sei na data. A questão é se ele realmente entregou lá na Secretaria de Educação, a secretária tem que ter colocado no orçamento. Tá? Isso é um ponto. O questionamento com relação à quantidade de alunos e o pagamento, isso também nós já conversamos em outras datas, no qual a Secretaria de Educação solicita a listagem dos alunos que vão. A associação apresenta. Em cima do que a associação está apresentando, a associação está recebendo. Eu não vou entrar em discussão se é 400, se é 300, porque eu não sei. Eu estou dizendo que é pago mediante a lista de alunos que é repassado para a Secretaria de Educação. Não, mas aí nós questionamento, só que não repassa os 30%, Mas nós vamos entrar numa discussão aqui que não é objeto da... Queria agradecer à secretária de Finanças, Inês, que compareceu aqui para responder os questionamentos. Evidentemente que ela o faz representando o Poder Executivo, que é o autor do projeto de lei, e não poderia ser diferente ela defender o projeto de lei dela. Como também não poderia ser diferente aos vereadores, à sociedade civil, cobrar de suas partes aquilo que entende que não está correto, precisa ser melhorado. Quero cumprimentar e agradecer a presença do vereador Manos, meu companheiro de partido, vice-presidente da Câmara Municipal, nobre vereador Castelo, membro da comissão que chegou atrasado, mas chegou. Muito obrigado pela sua presença. Nobre vereador Reinaldinho, aqui desde o início, como o nobre vereador Rogério também desde o início, e o meu companheiro, meu amigo, doutor Márcio Oliveira. Quero cumprimentar também Deusdete, do Movimento Moradia e Cidadania de Arujá, a Andréia, do Conselho Tutelar, a Cilandra, também do Conselho Tutelar, o Jefferson, da AEUTA. Jefferson, nós travamos uma luta muito grande aqui na Câmara Municipal, na legislatura passada. Não sei se você sabe, mas quase se acabou com a subvenção que é dada à AEUTA. Então,
Na época participou o Dr. Márcio Oliveira, eu, Reinaldinho e outros. Nós conseguimos não só manter a EUTA, como também demos todo o suporte na época, Inês, que a prestação de contas não estava adequada, enfim. E logo em seguida a gente reconheceu a EUTA como uma entidade de utilidade pública aqui no município de Arujá. Então a Câmara Municipal, posso falar aqui pelos meus colegas vereadores, eu tenho certeza, tem um respeito, um apreço muito grande pelo trabalho da EUTA. Quero cumprimentá-lo. Cumprimentar a dona Sueli, da APAI, muito obrigado pela sua presença. Cumprimentar a dona Vilma, do CMDCA, o Evandro, também do CMDCA, a nossa jornalista Ariane, mas também a nossa companheira de Câmara Municipal, Silmara, muito obrigado. Cumprimentar o Júlio, que é um cidadão e aqui veio acompanhar esta audiência. O senhor Natal Calixto, lá do Jacarandás, muito obrigado, senhor Natal, pela sua presença aqui. Cumprimentar a dona Lindalva, da União dos Moradores da cidade de Arujá, Maísa, a Sara, o Aldo, do Conselho Municipal de Cultura. Eu não vi aqui a dona... não vi aqui a dona Sueli, do CMDCA. Tem duas Suelis. A senhora assinou a lista de presentes, dona Sueli, do CMDCA? Vilma, desculpa, viu? Dona Vilma. Desculpa aqui, viu? Dona Vilma. Dona Vilma, eu acho que a senhora falou mais com o coração do que a gente imaginava. A sua angústia, pode ter certeza, é compartilhada por nós, né? Só vou dar... A senhora falou de duas questões, né? Do CAPS, e eu tive um vizinho meu de 14 anos de idade que sofreu um acidente de bicicleta. Ele caiu de bicicleta, um menino novo, bonito, ele quebrou todos os dentes. E ele se trancou dentro de casa e precisava de um atendimento de psicólogo, e nós não tivemos o psicólogo na cidade de Arujá. Então eu entendo muito bem a sua angústia, porque ele é um menino bom, um menino bacana. Se ele se retrai dentro de casa, ele deixa de ser, corre o risco de não ser um cidadão produtivo, um cidadão feliz e que vai contribuir para a sociedade, vai ser um cidadão doente. Com relação ao boxe também, infelizmente, o professor de boxe não é só ele que recebe pouco também, né? Na Secretaria de Esportes também, os professores concursados, os professores também recebem pouco. Só para você ter uma ideia, Inês, e a gente precisa tratar dessa questão, porque o que foi falado pela dona Vilma é muito importante. Eu pago do meu bolso mais uma aula por semana para o professor de boxe lá, porque 2 dias o espaço não é suficiente para atender toda a demanda de pessoas que praticam o esporte. Eu pago do meu bolso mais um dia, senão ele não daria aula 3 vezes por semana. E convido Vossa Excelência, que eu vou apresentar uma emenda para a Secretaria de Esportes, para a contratação de pessoal. Não tire essa emenda, aí eu vou fazer um apelo. Porque nós fazemos aqui, os vereadores fazem emendas, e aí a gente sabe, nós aprovamos a possibilidade de remanejamento de até 15% disso, do orçamento. E aí, justamente as emendas que são mais importantes, são aquelas que trazem uma repercussão mais importante para a sociedade, o impacto, a logística do Conselho Tutelar, uma infraestrutura, o TI neonatal, a questão do incentivo à prática desportiva. Infelizmente, essas emendas, elas são objeto de remanejamento. Então, eu queria fazer um apelo para que desta vez, antes de fazer esse remanejamento, eu sei que nós autorizamos fazer esse remanejamento, um apelo para que as emendas dos vereadores não fossem remanejadas. A questão da habitação foi falado, e eu me permito aqui dizer que a gente participa dessa luta. A nossa Secretaria de Habitação, e não é culpa sua, mas é culpa da falta de uma política habitacional realmente
existente na cidade que não existe, se resume à regularização fundiária e a emitir parecer sobre desmembramento de lotes, que é um absurdo. Quer dizer, nós não temos política habitacional na cidade de Arujá, porque a política habitacional pressupõe, doutor Márcio, a implementação de habitação de interesse social, que não podemos só esperar recursos do governo estadual e do governo federal. O município também já é passada a hora de fazer a sua parte. Também nós vamos fazer uma emenda, como a gente vem fazendo sistematicamente todos os anos, voltada essa emenda à aquisição de imóvel para a implementação de habitação de interesse social. Então, é um apelo que a gente faz ao Poder Executivo para que não faça um remanejamento dessas emendas, essas que a gente fala de contratação de professor, de CAPES, são coisas importantes. É mais barato a gente manter essa criança ocupada, esse jovem adolescente ocupado, do que manter a Fundação Casa com os nossos tributos. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. O objetivo dessa audiência é exatamente isso. É a gente ouvir a sociedade, ouvir essas... Às vezes, a gente está tão ocupado no dia a dia, tem os nossos compromissos de campanha, e a gente está atendendo a população de uma determinada maneira, mas se esquece que tem segmentos das sociedades que são organizados e que pensam e que vivem determinadas realidades, e a gente precisa ouvir nestas audiências públicas para poder a gente tentar compilar e colocar na legislação, e aí, evidentemente, a execução disso é de responsabilidade do Poder Executivo. E aí eu quero aqui fazer um esclarecimento. O Poder Legislativo, ele é autorizador, ele estabelece, mas quem executa é o Poder Executivo. Então, muitas vezes, a gente faz a emenda, mas não tem condições de ver essas emendas serem realizadas. Só para efeito de encaminhamento, e um bom encaminhamento, essa comissão nossa, a Comissão Especial, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, durante a tramitação e discussão das propostas de leis orçamentárias, que tem competência para receber emendas, emitir pareceres, receber sugestões. Então, eu queria, pedindo licença ao Castelo, mas para efeito de um encaminhamento adequado, que nós pudéssemos combinar o seguinte. Primeiro, esclarecer que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual somente poderão ser aprovadas quando for compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, os vereadores se atentarem na elaboração de emendas, e todo vereador pode apresentar emendas, que ele tem que haver essa compatibilidade. Então, na hora de apresentar a emenda, já estabelecer essa compatibilidade para facilitar a análise da comissão. Ela precisa indicar os recursos necessários, e só são admitidos os provenientes de anulação de despesas, excluídos, e aí você não pode anular a despesa que esteja na dotação para pessoal e os encargos de pessoal e serviços da dívida. Ou seja, os investimentos, todas aquelas outras rúbricas, é o que diz o artigo 122 da Lei Orgânica do município de Arujá, pode ser objeto de emenda. Questão de suplementação, o aumento da previsão para a EUTA, a questão da logística para manter o conselho tutelar, como foi falado pela secretária, houve a previsão, os vereadores podem fazer essas emendas. Como também os repasses, de uma maneira geral, para a sociedade civil. Só o apelo que a gente faz para que, feitas as emendas, e aí eu quero fazer um apelo aos colegas vereadores, que façam emendas que sejam factíveis, que não sejam muito discrepantes, para a gente não alterar muito essa questão, para poder exatamente o Poder Executivo acolher este apelo e não fazer o remanejamento. Então, para efeito de encaminhamento, a comissão vai estar presente aqui no dia 4/11, às 16 horas, para receber da sociedade civil, dos cidadãos, as sugestões para acréscimo, para emenda na lei orçamentária. Então,
eu vou estar aqui terça-feira, 16 horas, eu saio do meu gabinete, vou para a sala de reuniões, eu vou estar recebendo essas sugestões de emendas. Eu queria também, é evidente que a gente espera que esse projeto seja aprovado em primeira discussão e votação na segunda-feira agora que vem, que com essa audiência pública o presidente já pode incluir na ordem do dia. Caso ele inclua na ordem do dia para a primeira discussão e votação na segunda-feira e seja aprovado, que é a expectativa, né, em primeira, porque o projeto de lei orçamentária só pode receber emendas quando ele passar pela primeira discussão e votação. Antes disso, ele não pode receber emendas. Então, eu queria combinar com os colegas que na quinta-feira, Inês, se pudesse você designar alguém da Secretaria de Finanças, eu vou pedir para a nossa contabilidade, aí na quinta-feira, às 16 horas, nós estaríamos recebendo em protocolo, a comissão estaria recebendo em protocolo as emendas dos vereadores. E aí, evidentemente, a gente já travar ali uma discussão sobre o que pode, o que não pode, é uma sugestão que eu faço, porque o regimento interno fala que pode ser feita até pelo prazo estabelecido pela comissão. Como a comissão ainda não pode deliberar este prazo por conta que a gente não sabe se o projeto será aprovado na segunda, há a perspectiva que aprova. A gente queria combinar desta maneira. Segunda em primeira, né? Então, caso isso aconteça, eu vou pedir para o presidente, vou estabelecer um prazo para recebimento de emendas. Mas a gente já poderia combinar de quinta-feira os vereadores protocolizarem às 16 horas as emendas à lei orçamentária para 2015. No mais, agradecendo mais uma vez a presença de todos, também dos funcionários da Câmara Municipal, dos assessores, dos vereadores, de todos vocês que estiveram presentes aqui, da imprensa, mais uma vez da Inês, representando aqui o Poder Executivo, agradecer a presença de todos vocês e declarar encerrada esta audiência pública. Muito obrigado e bom retorno aos seus lares.